realizando mais uma entrevista para a série que o SISECO está promovendo nesse contexto dos anos de pandemia, e recebendo desta feita o professor e amigo Sérgio Dairel Porto, professor jubilado da Universidade de Brasília, escritor, pesquisador, com uma larga folha de serviços prestada à universidade pública e ex-professor da Universidade de Brasília, autor de livros. Ele podemos destacar pelo menos dois dentre outros, que podemos rememorá-lo. Trata-se do A Nova Opulência das Gerais, que foi sua tese de mestrado, mas em seguida o Retorno à Volta do Capitão Florzinha, que é um romance escrito há mais ou menos 20 anos atrás, que faz a passagem desta obra para a obra em curso que o professor Sérgio Porto está escrevendo, que será objeto desta entrevista, que reúne como entrevistadores a professora Ana Lúcia de Medeiros Batista, colaboradora e pesquisadora, colaboradora do programa de pós-graduação em jornalismo profissional da UFPB, pesquisadora da Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, e a minha pessoa enquanto colega, admirador do meu ilustre professor Sérgio Porto. Nós vamos realizar essa entrevista no contexto de outras, como eu dizia, e o professor Sérgio Porto falará conosco em torno da preparação de um texto que ele mesmo enunciar, digamos, nessa abertura, o seu título, né? E talvez eu pudesse desde já associar a este anúncio do professor Sérgio Porto sobre o livro uma primeira pergunta, né? Que diz respeito a como é para um escritor, um especialista em linguagem, escrever um romance no contexto da pandemia. Passo a palavra, então, ao professor Sérgio Porto, agradecendo a sua presença e também da minha colega, a professora Ana Lúcia. É um prazer estar aqui com vocês. Ao que me parece também... Bom, eu vou responder a pergunta do Fausto, depois a Ana entra com a sua pergunta. Passou um avião aí. O título do romance é A Arca das Sacristias de Minas. E, no caso, a ideia da arca vem da Arca de Noé, vem da Bíblia, do livro do Gênesis, porque Deus estava meio raivoso com o comportamento dos humanos e resolveu mandar um dilúvio, mandar uma peste em forma de água. Então, mas ele quis, ao mesmo tempo que enviar o castigo, ele quis salvar alguns seres humanos que eram pessoas retas, corretas, boas pessoas. Então encontrou Noé e falou com Noé: construa a sua arca, porque eu vou mandar um dilúvio, vão todos morrer, salvo as pessoas e os animais e as plantas que você colocar na arca. Então, há aí uma aproximação, uma alegoria com o que está acontecendo agora. Estamos há quase um ano debaixo de uma pandemia, de uma grande peste, só que em lugar de muita água, está faltando ar.
faltando respiração. Então, pensando nessas histórias e acreditando que Deus e a natureza nos ama, que nós pensamos em importar a Arca de Noé, para nós se chama Arca de Diadorim, porque eu estou muito baseado no romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e aí, no caso, essa Arca de Diadorim, ela vai percorrer os rios e os cursos de água do sertão mineiro, goiano e baiano, e nesse percurso de mais ou menos 2 meses, as pessoas que estiverem na arca estarão a salvo, porque na arca não faltará ar, não faltará respiração. Então, é uma alegoria dos tempos de peste, dos dias de ira que nós atravessamos. Professor Sérgio Porto, quem de Adorim convidaria a entrar nessa arca? Bom, a arca está pensada inicialmente a ser ocupada por 4 andarilhos, seus animais e suas plantas. Esses 4 andarilhos, o primeiro deles é o Capitão Florzinha, que foi personagem principal do meu primeiro romance, A Volta do Capitão Florzinha, escrito em 1991. E, no caso, essa arca teria o Capitão Florzinha, que seria o navegador da arca, juntamente com outro andarilho no sentido de andando pelas terras e também navegando. Outro andarilho é o Frei Cristiano, que, no caso, seria a minha personagem, do escritor. Nós somos 2 ex-dominicanos, 2 colegas de convento, e nós nos aventuramos a andar pelo sertão e a navegar pelo sertão. Juntamente conosco tem as nossas companheiras, a Mariana, que vai se tornar durante a travessia, mulher do Capitão Florzinha, e a Lucinha, que na trajetória vai se transformar na minha companheira. Então, nós 4, com nossos cachorros, gatos e plantas, flores, nós vamos andar pelo sertão e vamos navegar, e nós vamos sair da cidade de Sagarana, que fica mais ou menos a 300 quilômetros de Brasília. Vamos pegar o rio Urucuia, que é afluente do São Francisco, e depois vamos navegar em direção ao norte, e a primeira grande parada é Bom Jesus da Barra, onde, em Bom Jesus da Barra, que é no sul da Bahia, haverá, inclusive, uma cerimônia do nosso casamento. Por aí a coisa está indo. É uma arca um tanto quanto elitista, ela não será aberta ao público. Pois é uma questão curiosa esta, porque a arca, ela evoca a questão da salvação, né? No sentido bíblico, no sentido religioso, e em tempos de pandemia também esse discurso da salvação, da preservação, né? Digamos, vem à tona, e como é que essa questão dessa navegação que você faz aí no romance, ao longo dos rios goianos, brasilianos e mineiros, e deixa esse personagem, que são os, digamos, chamemos isso, os coletivos atores sociais, à margem,
dessa navegação, no sentido de contemplar a arca, mas não ser por ela acolhidos em tempos de pandemia, de ameaça, de risco de morte, etc. Como é que esse sentimento, esse preceito de solidariedade religiosa, acolhimento, ele passa à margem, né, nessa narratividade, passa à margem do próprio, digamos, da singularidade desse discurso evangélico, místico, se você quiser. O lugar de fala do romance é a sacristia. Lá que se senta o escritor, naquela mesa grande da sacristia, em frente às diversas gavetas onde são guardados os paramentos e os objetos da igreja. Então, a partir desse lugar de fala, quer dizer, eu até diria que, como é o mineiro que está escrevendo, eu diria que o mineiro basicamente é um sacristão. Ele vive na igreja, né? Ele respira esse ar religioso. Então, passa pela cabeça desse mineiro, desse sacristão, que a atual pandemia, que a gente chama de peste, ela tem um recado religioso. Nós acreditamos piamente de que nós, quer dizer, não é a versão dos cientistas nem dos tecnólogos, é uma versão dos antropólogos, dos etnólogos e dos religiosos, que é uma pandemia mandada por Deus. Seria um castigo que Deus está impondo aos habitantes da Terra, tal e qual teria sido aquele castigo imposto sob forma de dilúvio na época de Noé. Então, nós temos uma concepção religiosa do que está acontecendo. Evidentemente que muitos vão negar que isso aí seja uma represália de Deus e até mesmo da natureza, uma represália da natureza, que nós a tratamos mal. Basta ver os incêndios nas florestas, tudo isso mais. Então, a partir dessa embocadura religiosa, o romance está cheio de alegorias, cheio de parábolas, que Jesus falava preferencialmente em parábolas. E, neste caso, uma das parábolas mais importantes da travessia de Jesus sobre a terra é a parábola dos talentos. E, no caso, um grande proprietário de terras resolveu esconder pedras preciosas, talentos auríferos. E, no caso, ele encontrou, durante a sua vinda à Terra, o Jesus encontrou alguns andarilhos, especialmente 2. Ou, no nosso caso aqui, 4 andarilhos. E Jesus dá a esses 4 a missão de encontrar esses talentos, encontrar essas minas, porque a parábola dos talentos é também conhecida como a parábola das minas. E, no caso, os mineiros, eles são mineradores. E daí uns tempos em seguida, Jesus reencontra os 4 andarilhos e pergunta a eles o que eles tinham produzido na sua ausência. Então, o que tinha recebido 5 talentos, ganhou mais 5 talentos, o que recebeu 2 ganhou mais 2 talentos, o que recebeu 1 mais 1 talento, e o que não recebeu nada, que recebeu praticamente nada, também não produziu nada. Então, aí tem a conclusão da parábola,
que seria a quem tem se dá, a quem não tem se tira. E, nesse caso, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E, nesse caso, parabolicamente, neste romance, nós estamos deixando a maior parte dos sertanejos que caminham em nossas travessias, à margem desse caminho, e, no caso, estamos apenas recompensando esses 4 andarilhos com mais talentos. Então, nesse caso, que eu estaria dizendo que eles foram previamente escolhidos, eles foram chamados, foram recompensados, eles entrarão na arca, eles terão a salvação. Os outros, não. Entenda essa economia divina, essa economia da natureza. No caso, muitos são chamados, poucos os escolhidos. É um pouco da economia divina que a gente não entende muito, né? Entendo. E qual é o ponto de fuga desses seminaristas durante a pandemia? A travessia da Arca, ela para na terceira margem do rio, lembrando aqui o Nelson Pereira dos Santos. A Arca sai de Sagarana, ela pega alguns riachos e chega ao rio Urucuia, que é o rio da grande predileção de Guimarães Rosa. O rio Urucuia é afluente do São Francisco, e na cidade de São Francisco, do mesmo nome do rio, que já é no Médio São Francisco, a Arca vai até Bom Jesus da Lapa. E em Bom Jesus da Lapa, ela fica à margem. Ela nunca fica numa margem ou não, e na outra. Ela sempre fica na terceira margem, porque ela fica isenta de aproximações com outras adversidades. E porque ela tem que guardar a respiração, o bom ar dentro da arca. E em Bom Jesus da Lapa, não sei se vocês conhecem, tem um santuário maravilhoso, construído debaixo das pedras. E aí, no caso, o Capitão Florzinho e a Mariana se casam ao lado do Frei Cristiano, que se casa com a Lucinha. Eles se casam em Bom Jesus da Lapa, recebem as bênçãos do Bom Jesus, e o interessante é que não havia, as noivas não estavam preparadas para um casamento, né? Tanto a Mariana quanto a Lucinha não estavam vestidas com as vestes nupciais, mas elas chegam naquelas barracas em frente ao santuário e compram aqueles vestidos já prontos para venda para pessoas que iriam casar, compram ali e se casam rusticamente. E aí, no caso, retomam a arca, eles fazem a sua lua de mel na arca e vão subindo o Rio São Francisco e vão até a Bahia e chegam à usina de Paulo Afonso, que é nas divisas de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e nessa região de Paulo Afonso, a arca deixa a navegação fluvial e entra no Oceano Atlântico. E no Oceano Atlântico ela desce pelo litoral, o litoral de Alagoas, o litoral de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe, litoral da Bahia, chegando até o litoral do Espírito Santo, onde ela retoma
a navegação fluvial. Na travessia, na passagem por Alagoas, eu posso até ver se atendo ao pedido do Fausto, fazer uma escala na terceira margem de Japaratinga, Claro. mas em Alagoas a Arca faz uma parada já prevista na terceira margem da Barra de São Miguel. Não sei se vocês conhecem a Barra de São Miguel, é do lado da Praia do Francês. E na Barra de São Miguel acontece que, para mim, autor, aconteceu que eu recebi uma graça especial de Deus, que eu estava com a minha filha Daniela brincando no mar, a minha mulher Telinha estava na areia, lendo lá um romance, e, ao que menos esperavas, eu comecei a perder o pé, comecei a me afundar. Até para não complicar as coisas, deixei um pouco a Daniela sem estar ligada às minhas mãos e fiquei procurando socorro. Isso aí é fato, aconteceu. E com a mão levantada. Aí apareceu para mim uma mulher com 2 crianças no colo e ela me disse, não posso te prestar socorro porque eu estou com 2 crianças. Aí eu continuei catando com o braço levantado, querendo socorro. Aí me aparece uma mão, um braço, de repente, na minha frente. Era o marido daquela senhora. Por sinal, eles moram aqui em Taguatinga. E ele me deu a mão e, me dando a mão, eu não afoguei. Mas eu tive a nítida sensação que era um dom de Deus, que era a presença do meu pai. Meu pai, que eu nunca conheci, que ele morreu, eu tinha 10 meses. Eu sinto isso como alguém que está sempre ao meu lado. Posteriormente, eu fiz uma análise aqui em Brasília de vidas passadas e quando eu toquei campainha no consultório da terapeuta, ela perguntou, é o Sérgio Porto? Eu falei, é. E o seu pai está com você? Não, ele não veio. Meu pai faleceu, eu não o conheci. Ela mandou que eu entrasse e falou, seu pai está aí do seu lado, você não está vendo? Ele nunca te deixou. Então, essas coisas aí. Então, eu paro na Barra de São Miguel para fazer orações especiais, para me contactar com meu pai, e seguimos caminho, passamos por Sergipe, por Bahia. Na Bahia, a gente passa por uma cidade muito querida, que é Morro de São Paulo, e depois do Espírito Santo, ali no norte do Espírito Santo, a gente entra novamente para a navegação fluvial, a gente pega o Rio Doce. E o Rio Doce, ele atravessa o estado do Espírito Santo e Minas Gerais já cá embaixo, não mais na região de Guimarães Rosa, mas embaixo. E do Rio Doce a gente pega o Rio Piracicaba. E no Rio Piracicaba, a Arca fica novamente numa terceira margem e nós vamos fazer uma peregrinação no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, que fica perto da cidade de Caeté, Barão de Cocais e Santa Bárbara. Lá em Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas, fazemos orações especiais, sendo que na Serra da Piedade, no tempo que fomos noviços dominicanos, tanto o Frei Antônio, que é o capitão Florzinha, e eu, o Frei Cristiano, nós moramos lá durante uma semana, na nossa época de noviciado. Depois descemos a Serra da Piedade e retomamos a Arca no Rio das Velhas, um pouco acima de Belo Horizonte,
do Rio das Velhas, nós voltamos ao Rio São Francisco. E do Rio São Francisco, a gente pega novamente o Rio Urucuia e voltamos a Sagarana. Esse é o trajeto maior da viagem, e sempre que há uma parada, a arca fica na terceira margem. É Sérgio? Importante salientar que, bom, para não ficar falando o tempo todo, pergunte, Fausto. Não, continue, você continue, eu faço em seguida. Continuar a saga religiosa. Nessa grande travessia, aí eu vou me reportar a Guimarães Rosa, existem 2 momentos de um sacrifício maior, porque você não consegue nada na vida sem a purgação, sem o sacrifício. A gente tem que pagar para poder chegar à salvação. Os 2 lugares de sacrifício, o primeiro se chama Liso do Sussuarão, e o segundo chama-se Paredão de Minas. No Liso do Sussuarão, é um lugar inóspito, sem ar, sem água, sem nada, que fica ao norte da cidade de Chapada Gaúcha. E de Chapada Gaúcha a gente que houve uma grande importação de gaúchos para a colonização dessa região. E de Chapada Gaúcha a gente pode chegar, depois de um dia de viagem, a pé, a gente pode chegar ao Vale do Carinhanha. Então, essa passagem do Liso do Sussuarão, no Romance de Rosa, existem 2 grandes travessias, e essas travessias são as mais penosas possível, né? Então, porque não tem água, não tem ar, a vegetação rasteira, muita areia, e a outra pena que se impõe aos viajantes é no Paredão de Minas, que é uma região perto de Buritizeiro, perto de Pirapora, no Rio São Francisco, que é onde se dá a batalha final no Romance de Rosa, e é onde que Diadorim morre esfaqueado por Hermógenes. E é onde se dá a grande tragédia do romance, em que Riobaldo vê que poderia ter amado aquela mulher toda a vida, porque ela era mulher e não era homem como ele pensava. E ele fica vendo, porque depois que ela foi morta, o corpo vai ser limpo, ele vê que era corpo de mulher. A Diadorim foi criada como homem, porque seu pai achava que no sertão não existe lugar digno para a mulher. Ou ela seria bandida ou prostituta. Então, a vestiu de homem, e ela sempre foi uma linda mulher, mas sempre vestida de homem. E o Riobaldo ficava se contendo para não ter um romance homossexual com Diadorim, que se chamava Maria Deodorina da Fé Betancourt Marins. Era o nome dela original. Então, no caso, sobre esse evento da morte de Diadorim no Paredão de Minas, eu fiz a minha tese de doutorado no Canadá, que eu dei o nome de A Produção Trágica de Sentido do Sertão de Minas. E então, depois desses 2 purgatórios, a gente consegue para o fim da caminhada. Da Sagarana, a gente faz um pequeno recurso pelo Rio São Bartolomeu,
e nós chegamos à última terceira margem, que é a terceira margem do Lago do Paranoá, que fica em Brasília. Isso para alegria da Ana, aí, que queria saber. E o Lago do Paranoá, onde é que anda? Eu vou aproveitar essa sua deixa sobre que envolve a questão dos deslocamentos, né? Essa navegação complexa que vai do Planalto Central, passa pelo litoral e volta depois às adjacências de Minas. Eu chamo isso de deslocamento. Mas é para fazer uma pequena derivação, mas eu prometo voltar depois ao âmago desse deslocamento. Como é que é deslocar a problemática da hermenêutica do texto acadêmico, que foi sua tese de mestrado, onde você trabalhou também um tema de Minas, a nova opulência das Gerais. Como é que é esse deslocamento da hermenêutica do discurso acadêmico para uma hermenêutica literária e com uma outra configuração de imaginários, conforme você descreve aqui nessa entrevista e também no seu texto? Bom, a hermenêutica básica é a hermenêutica bíblica, religiosa, querendo interpretar a vontade de Deus, a ação de Deus sobre a nossa natureza. Agora, a hermenêutica que eu mais trabalho é uma hermenêutica literária, porque eu trabalho basicamente com as figuras de linguagem, eu trabalho com a alegoria e com a parábola. Caso, o que é uma alegoria, né? Expressão figurada, não real, de um pensamento ou de um sentimento através do qual um objeto pode significar outro. Isso é uma alegoria. Um exemplo das alegorias que eu estudo aqui são as sacristias, que são os lugares do ser, os lugares do estar, o lugar da fala do mineiro, a sacristia, que é uma alegoria. E uma alegoria maior, que seria o mineiro como sacristão, aquele que se aproxima do sagrado. E um romance parabólico, o que é uma parábola? Comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma virtude moral e espiritual. Exemplo, a peste pode ser um castigo de Deus e da natureza. Isso é uma parábola. A arca pode ser uma graça de Deus, um dom da natureza. Quer dizer, a peste está aí, mas não vamos ficar na peste. Deus nos dá a arca para nos salvar. O sertão, Grande Sertão Veredas, é tanto lugar de purgatório quanto lugar, passagem, travessia para a salvação. Os lugares Liso do Sussuarão e Paredão de Minas, onde morde Edonim, são purgatórios necessários para se chegar à terra prometida. Os santuários de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas Gerais, são momentos e lugares onde a graça de Deus e as bênçãos da natureza são doados aos peregrinos Capitão Florzinha, Frei Cristiano, Mariana e Lucinha. Aqui eu também tenho uma outra digressão que seria hermenêutica. As sacristias são os cartórios de Minas, onde as escrituras dos mineiros
estão guardadas as notas, os documentos e as cartas mineiras. E seus textos estão aí guardados neste notário, neste tabelião, que seria a sacristia. Escrevo sempre na sacristia de Minas, este é meu lugar de fala. Aqui seria importante dizer, encontro-me sempre nas sacristias das igrejas de Minas. A sacristia, para mim, é um lugar muito caro. Na sacristia se guardam os segredos do ser mineiro. Os sacrários estão nas sacristias, ou muito próximos. Este é o meu ambiente de escritura. Quando eu era pequeno, fui sacristão em muitas igrejas. Guardava íntimas relações com esse ao derredor das igrejas. Aqui é importante dizer a aproximação da sacristia com o cartório, onde são guardados os textos mineiros. Até a proclamação da República, em 1889, os cartórios civis ficavam nas igrejas, nas sacristias, sob o regime do padroado. O padroeiro era o guarda-mor da vida civil das pessoas. O batistério ainda é usado com identificação. Veja o caso em Grande Sertão Veredas de Adorim. Eu estou lembrado aqui que muitas pessoas não têm a sua certidão de idade, mas aqui no Grande Sertão. Só um letreiro achei este papel que eu trouxe do batistério da matriz de Itacambira, entre Pirapora e Montes Claros, onde tem tantos mortos enterrados. Lá, ela, de Adorim, né, foi levada à pia, lá registrada assim, em um 11 de setembro da era de 1800 e tantos. De Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins, que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, mas para muito amar, sem gozo de amor. Reze, Senhor, por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha? Isso é o Riobaldo Tatarana falando. Então, eu fiz aí uma arqueologia da sacristia. Ana, do registro civil. Você me permite, Ana, um pequeno complemento para eu associar a essa travessia que o Sérgio narrou, para não perder esse engate. Claro. Eu pensando, fazendo um movimento de reminiscência, pensando na sua tese de mestrado, sua pesquisa, você faz uma espécie de uma descrição do desembarque da Fiat, desembarque de uma nave também, digamos assim, no chão de Minas, né? E você mostra os 3 planos que representam essa chegada da Fiat em Minas, a nova opulência das Gerais. Muito bem. Mas você faz um deslocamento, parece a partir daí, para a sua tese de doutorado, para estudar os Grandes Sertões da perspectiva quer dizer, retorna ao imaginário de Minas, também ao chão social de Minas, para pensar, digamos assim, a problemática de sentidos. E desta feita você faz uma viagem por, digamos assim, por arquivos de Minas. Significa dizer que, de alguma forma, você volta a Minas, de certa maneira, porque você está no Planalto vendo Minas de longe. Até me lembro-me muito que você me dizia uma vez que daqui da minha casa eu vejo Minas. Né? Do alto do escritório. Está no seu alto da casa. Entretanto, você viaja, vai até as redondezas de Minas, você, né,
faz um movimento de definição, ingressa pela Serra, vai à Serra da Piedade, lá, convento lá dos padres lazaristas, né? O Caraça, não sei se é a mesma coisa, né? Pertinho Pertinho, pertinho né? do outro. Pois bem, e de lá você Lá no vê alto da Minas. serra são os dominicanos, embaixo são os lazaristas. Isto. Aí você vê Minas de longe, quer dizer, você faz a visita nesse sentido, você visita pelos textos Minas. Como é que é esse retorno a Minas pelo imaginário, considerando que o mineiro é tão vinculado a essas manias, essas culturas, a essas matrizes, essas almas, digamos assim, essa maneira de ser mineiro? Eu acredito que eu nunca saí de Minas, né? Há poucos dias eu vi um especial do Milton Nascimento na TV Brasil, não sei se vocês viram isso. Não. É uma série de, acho que, 10 programas do Milton Nascimento com todo o seu grupo do Clube da Esquina. Eles se reúnem numa casa ultramoderna, como se tivesse feita por Niemeyer, e essa casa está incrustada nas montanhas de Minas. Então tem uma casa moderna, tudo matas, minérios de ferro em volta, e lá eles fazem a regravação do Clube da Esquina. Eu estou aproveitando essa imagem para me vendo aqui na cidade moderna criada por Niemeyer e eu me sentindo o tempo todo envolto pelas montanhas de Minas, né? Eu escrevi aqui um negocinho, Antropologia Cultural e Etnografia. Sou um etnógrafo, um etnólogo, antropólogo cultural das Minas Gerais. Fiz uma dissertação de mestrado na Nova Opulência das Gerais, uma tese de doutorado, a produção trágica de sentido no sertão das Gerais, e agora um romance enraizado no solo de Minas Gerais, que se chama A Arca das Sacristias de Minas. Por que eu faço essas peregrinações, essas viagens? Não fico... Eu me lembro que um conto de Guimarães Rosa, o Miguelim, um personagem de Rosa, ele tinha sido... Ele morava numa cidade chamada Mutum. Mutum, se você comparar em língua francesa, seria o Cafundó do Judas, seria o Arrière-Monde. Tá certo. Eu conheci. Em Mutum, No meu tempo de em Minas, eu inglês, conheci essa cidade. pois. E em inglês é Backlands, Declano. né? Uhum. Lá onde o Judas perdeu as botas. E o Miguelim passou por Mutum, um médico, um optometrista, não tanto um camarada que fazia lentes. E ele fez uma análise das lentes dos olhos de Miguelim, falou, não, o problema seu é um óculos, vou te fazer um óculos. E o Miguelim ficou entusiasmado depois que pôs o óculos, passou a ver tudo, inclusive não quis mais frequentar a escola, disse que a escola era muito feia, que ele queria ver o mundo. E aí, no caso, aquele senhor que foi o primeiro ministro da Cultura do Brasil, que é lá de Pernambuco, como é que ele chama? Hein? É o poeta, não? Da É um cultura. escritor famoso.
Eu sei o que foi o Aloysio Magalhães. Aloysio Magalhães. Ele falou, vocês querem saber a diferença entre educação e cultura? Educação é essa escola chata que o Miguelinho não quis ficar. Cultura é o que ele foi ver. Se mandou para ver o mundo. Agora, o Miguelinho, a única dificuldade para ele ver o mundo, para ele sair de Mutum, ele pensou assim, virou para a mãe dele, ô mãe, como é que eu vou ver uma pessoa tão bonita quanto a senhora depois que eu sair de Mutum? Eu não quero ir, eu quero ficar com a senhora. Isso é de uma poesia maravilhosa, né? Então é importante, na etnologia, na etnografia, você tem que perguntar esses assuntos, tem que perguntar ao Zé Luiz Braga, né? Você tem que procurar as diferenças, né? Não basta conhecer unicamente Minas. E Minas com Goiás, Minas com a Bahia, com os estados do Nordeste, com a Paraíba, né? Com o Ceará, com o Espírito Santo, etc. Então, essa comparação é fundamental. É fundamental. Inclusive, comparação de estilos. O estilo acadêmico das teses, das dissertações, e o estilo livre da escritura do romance. Sim. Então, no caso, sou batizado nas inúmeras igrejas de Minas, protegido por Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Por isso que eu faço um romance alegórico e um romance parabólico. Então é importante ficar em Minas e sair de Minas. Professor Sérgio, me lembrando aqui de um paraibano, Vladimir Carvalho, que mora em Brasília, ele sempre disse isso. Eu nunca teria uma percepção tão boa do que seja a realidade documental, porque ele é documentarista. Eu passei a ver os documentos, a realidade documentada, a partir do momento em que eu saí da Paraíba e vim morar em Brasília, né? Esse deslocamento aí é fundamental. É o deslocamento da arca, então, né? Pegando o gancho aqui pegando o gancho desse paraibano brasiliense, Vladimir de Carvalho, eu lembro que a Arca, ela faz uma travessia lá no Cine Baru, né? O Cine Baru, na Vila de Sagarana, ele oferece filmes a pessoas que não têm acesso à arte. Então, eu perguntaria, professor Sérgio, nessa travessia da Arca, como ocorre o grande encontro no Cine Baru? Essa arca salva pessoas da pandemia em Minas? A arca foi construída num lago bem pertinho de Sagarana, e estava lá, já aportada numa terceira margem. E o Cine Baru é uma descoberta dos dois viajores, o capitão Florzinha e o Frei Cristiano. Eles chegam a Sagarana e se surpreendem com a intensa atividade cultural que tinha Sagarana, que tem Sagarana. E eles se associaram às atividades culturais. Quer dizer, no Cine Sagarana, eles exibiam filmes de porte internacional, como os filmes de Fellini, os filmes do neorrealismo italiano, e eles incentivavam as produções locais de documentários. Numa dessas reuniões do Cine Baru, que Baru é uma amêndoa, uma castanha, tipo a castanha do Pará ou a castanha de caju, né? Então, numa das reuniões do Cine Baru, depois da exibição do filme Os Boas-Vidas de Fellini, eles encontram
essas duas mulheres que eram amigas, que são amigas, que é a Mariana e a Lucinha. E desse encontro se dá inicia-se um romance, os dois ficam juntos e depois vão juntos, vão se casar em Bom Jesus da Lapa. Nessa viagem entre Sagarana e Chapada Gaúcha, eles não usam a arca ainda continua na terceira margem, no rio Urucuia, perto de Sagarana, e eles se juntam ao grupo do Cine Baru e eles fazem uma romaria de 6 dias de caminhada, 6 dias de caminhada, e percorrem 190 quilômetros. Vão de Sagarana até a Chapada Gaúcha, que é muito próxima do Liso do Sussuarão. Essa caminhada eles fazem com as pessoas que eles encontraram no Cine Baru. Interessante notar que nessa caminhada, 70% das pessoas que fazem a caminhada são mulheres. Elas têm esse papel de gestor cultural da cidade. Então, aí, no caso, esse encontro com os habitantes de Sagarana se dá no Cine Baru. Depois que eles estão lá na Chapada Gaúcha, que eles vão encontrar a arca às margens do rio Urucuia. Mas tanto Mariana quanto Lucinha são encontros havidos no Cine Baru. Porto. Só para título de brincadeira, Lucinha foi a primeira namorada que eu tive na minha vida, em Belo Horizonte. Eu devia ter 14 anos, ela tinha 12, a gente passeava na rua, o pessoal gritava, "Tá criando?" Eu lembrei dela agora, a Lucinha. Em que estágio está a produção do seu texto? Considerando que você, em algum momento, fez um relato da sua trajetória de escritas, etc., de rotinas, né? Em que momento você pretende concluir? Eu já passei das 300 páginas, Uhum. deverei ter aí umas 400 por aí. Uhum. E o fato de ter essa entrevista me obrigou a fazer o corte, a edição. Eu já fiz uma primeira edição com vocês. E, no caso, eu, em contato com a minha terapeuta, Enila Chagas, que é a mulher do jornalista Carlos Chagas, que vocês conheceram, e ela me pediu muito, antes ela pedia muito que eu escrevesse durante a pandemia, né? E agora ela ficou me pedindo, está na hora de fechar. Ela parece meu orientador de tese, né? Nós todos passamos por isso. Está na hora de cortar, está na hora de fechar, para de inventar coisas. Eu pus aqui um romance autobiográfico. Havia começado a escrevê-lo há 2 anos e meio, maio de 2018, e retomado agora de forma sistemática desde março de 2020, numa forma de fugir da peste, pagando o preço que fosse necessário. Combati a depressão de ficar preso dentro de casa, embora habite numa casa de 700 metros quadrados. Há 10 meses concretizo a ideia de me tornar um escritor, embora seja este meu terceiro romance. O primeiro foi A Volta do Capitão Florzinha e o segundo foi Café Concerto. E isso
a peste, no caso, serviu para que eu pudesse me redescobrir e atualizar os meus desejos. E, no caso, eu sou autor com a minha gatinha branca, a Mel. Então, eu acho que o que está faltando nessas trajetórias, nesses caminhos, que é uma trajetória de 2 meses, está me faltando preencher diálogos, né? Fazer o texto, né? Para não ser uma travessia de avião, pós aqui, desço ali, não, vou navegar. Então tem que preencher esse contexto. Então, esse contexto ainda falta. Talvez hoje, com a narração oral do romance para vocês, eu já tenha encontrado vários pontos de preenchimento da narrativa. Como é que você vê o papel deste outro, que ou seja, esse que chega de uma forma espontânea, ou que chega de uma forma sistemática, ou de uma forma terapêutica, te emitindo instruções, fazendo pedidos, ou fazendo sugestões de parar, desviar o curso da Arca para fazer outros cursos? Como é que você atende a essas demandas vindas desses lugares, desde a terapeuta até os entrevistadores, ou os outros leitores são momentaneamente estão contigo, mas vão deixando aí marcas de sugestões? Eu estou vendo aqui o Roland Barthes, o prazer do texto, né? Eu, talvez, fevereiro e março devo ter ficado na fossa, mas de abril para cá, eu só quero saber de computador, de escrever. A hora que eu mais gosto de escrever é de madrugada, mas a minha médica já me pediu para não abusar da madrugada, porque se é bom para a escritura, não é muito bom para o organismo físico, nessa troca da noite para o dia. Mas eu vejo aqui, por exemplo, a minha mulher muito preocupada com o funcionamento da casa e as preocupações dela também, ela está muito ligada ainda à Ampox, à SBS, essas burocracias acadêmicas, né? Uhum. Isso dá muita atenção a ela. Estou vendo o André aqui que teve essa trombada de caminhão aí, cirurgia colocando 3 pontes, e a recuperação depois é lenta e É lenta. gradativa, né? E no caso, a gente não está vendo os nossos filhos que moram em outras casas, e essa fuga para a escritura tem sido fantástica. Então, me dá uma alegria enorme, e eu sempre estou aqui e tenho a minha gatinha do lado, né? Parece que ela é uma gatinha, é gata, né? Uhum. De uma ternura muito grande, que me preenche muito. Faz parte da natureza. Ela está na minha arca, né? O professor Sérgio, esses detalhes que estão sendo trazidos aí sobre a produção da sua obra na pandemia, né? Me faz lembrar um pouco o protagonista do romance A Misteriosa Chama, da Rainha Luana, de Humberto Eco, que resgata no sótão do avô a própria história. O percurso desse protagonista de A Misteriosa Chama, da Rainha Luana, tem como referência fatos históricos do século XX. A peste, que é um marco neste século XXI, né, essa pandemia, ela muda algo no resgate de sua história de vida contada na Travessia da Arca? Olha, eu vou dizer para vocês que nesses 10 meses,
eu não saí de casa. Uma vez ou outra eu pego o meu carro e passeio no condomínio. Nós já fomos 2 vezes em lugares mais protegidos pela natureza, para estar com os nossos filhos, mas eu não fui a médico, eu não fui a supermercado, e essa convivência minha com a escritura tem sido muito prazerosa. Inclusive, eu transferi o meu escritório lá para baixo, do lado da piscina. Então, todas as manhãs eu fico sentado numa cadeira muito confortável, do lado da piscina, e a Daniela na minha frente tomando seu café. Então, é muito prazeroso isso aí. As madrugadas, algumas agora, eu passo no meu escritório lá em cima. Então, não tem saído, então não tenho me exposto. Tenho tido muito cuidado com contatos, uso máscara e álcool em gel, tomo banho. As compras que nós fazemos na tal do delivery, né? E estou tendo um contato agora um pouquinho mais próximo com o meu podólogo, que é também que eu faço fisioterapia, para poder não enferrujar sentado aqui nessas cadeiras, uma vez que eu noto que a minha locomoção tem piorado, né? Principalmente na região da báscula, né? Na região do, do sacro, né? Sacra. Até a minha coluna é sacra, né? Você sabe que é um lugar perigoso nesse negócio de sacra, né? Região sacra. Eu fico, fulano de tal não vai jogar hoje porque tá com dor na pubis. Eu fico perguntando, que diabo é esse de pubis, né? Próximo da região sacra, né? Então é um lugar de inspiração, inclusive sacanagem, né? Porque É um lugar sagrado também, né? é sagrado, Não é? né? O homem faz coisas boas e É. ultra boas Pois é. usando o sacrário. Sagarenagem, né? Sagrado. Sagarenagens, né? Porto, algum episódio desse mundo circundante ao texto em produção, algum episódio ligado à pandemia, a esse cotidiano de pandemia, algum episódio ingressa no seu texto de alguma forma, como associação, como relato, como digamos assim, como algum registro que faz algum tipo de ponte com esse roteiro desse deslocamento da arca? O que me dá uma grande angústia é a cobertura da mídia. A mídia adora colocar lá aqueles números, quantos morreram, quantos foram infectados. Isso virou o lugar nobre dos nossos telejornais. Então, a cobertura da mídia sobre a peste, eu acho terrível, né? Isso, se não entrou, vai entrar, né? E vejo a postura do Ministério da Saúde, do presidente, com a população que morre, o Trump nos Estados Unidos, quanta gente morta, tudo isso me causa muita tristeza e angústia. Como é que você está pensando em compartilhar essa obra
fisicamente ou digitalmente, mas em meio a amigos ou de poucos amigos? Como é que vai ser o ritual aí desse momento? E, no caso, posteriormente, eu faria uma edição em livro, Uhum. livro, papel, que eu sou da geração papel ainda. Uhum. Eu queria só lembrar uma coisa aqui que me ocorreu sobre a produção de sentidos, né? Que a Travessia da Arca trata de produção de sentidos no sertão, talvez uma produção trágica, porque ocorre durante uma pandemia. Me ocorreu isso, gostaria de saber se o professor Sérgio concorda com essa minha percepção. Eu disse que existem dois lugares trágicos por onde os andarilhos, personagens, passam. Um é pelo liso do Sussuarão, que liga a Chapada Gaúcha ao rio Carinhanha, e nesse momento a arca está na terceira margem, está no rio Urucuia, o mais próximo, eles vão a pé. E o mais trágico ainda, que onde eu fiz a minha tese de doutorado, que é no Paredão de Minas. Se você tiver a oportunidade de ver, você consegue ver no YouTube a filmagem do Grande Sertão Veredas pela Globo, pelo Walter Avancini, e aí mostra toda a batalha da guerra que teve no Paredão de Minas. Diadorim morre. Diadorim foi... Quando Diadorim ainda era puramente homem, né, ele era interpretado por... Esqueci o nome agora. Mas quando ele se torna realmente mulher, era Bruna Lombardi. Antes era Tony Ramos. Depois Bruna Lombardi. E quem mata o Diadorim, o Hermógenes, é o Tarcísio Meira. E, no caso, a minha tese de doutorado é sobre 2 páginas de um livro de 600 páginas, momento que Reobaldo vê o corpo de Diadorim, que estava sendo limpo pela mãe de Hermógenes, e era um corpo de mulher. Aí Guimarães Rosa consegue passar todo o clima do trágico, né? Vira uma tragédia grega isso aí. Então, nesse momento, a arca também estava na terceira margem, no Rio do Sono, nome bom, né? Rio do Sono, que ia desaguar no São Francisco, lá em Pirapora. A arca não deixa de se transformar numa sacristia também, né? É isso? Porque tanto a arca quanto a sacristia são lugares sagrados, são lugares protegidos, são lugares seguros, né? E onde são guardadas as identidades, são cartórios. Me impressionou demais isso aí de que eu pesquisei aí as certidões de idade até 1889, proclamação da República, eram feitas nas igrejas, né? Eu lembro quando eu era pequeno, alguns lugares pediam certidão de idade ou certidão de batismo. Exatamente. Né? Você sabe que todo esse deslocamento do problema do fichamento, né? Nós somos fichados. Hoje somos fichados digitalmente, né?
essa grande trajetória do fichamento nasce aí atrás, né? Os primeiros documentos com os quais nós contraímos identidade exatamente os documentos mais simples, documentos de vacina, documentos de batismo, certidão de casamento, esses documentos religiosos. Isso está muito interessante, no dos penúltimos livros do Matelar. Sim. É um dos penúltimos livros dele que ele faz esse levantamento a história dos fichados, né? Fichados, somos todos nós. Dos quais resulta um subsegmento aí, que são os sem sans-papier, os que não têm documentos, migrantes, por exemplo, né? Então, é interessante essa é uma dica, eu posso lhe mandar essa referência desse livro, né? E o filho do Veron fez uma tese sobre o les sans-papier. Interessante, uma coisa puxa a outra, né? Se a igreja tivesse preocupada com a cidadania, já continuaria a ser esse cartório que foi em tempos passados, né? Eu morei em Paris, ali no 11e, que era pertinho da Avenida Voltaire, onde tinha uma igreja próxima, onde se reuniam e se refugiavam os sans-papiers. Beleza. Olha aí, que coisa linda. E, no caso, uma coisa que eu me lembrei é o seguinte, aí, quando a gente fala santo padroeiro, a palavra padroeiro, ela vem de padroado, o padrão, os cartórios, as sacristias, as igrejas, elas eram, por exemplo, Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, né? É como se Minas Gerais fosse toda protegida por um padroado, né? E era o regime que se tinha na época. Agradecer muitíssimo ao Sérgio e também a sua contribuição valiosíssima, né, nesse encontro de reminiscências, trabalho, elaboração e de projetos, né?